Atravessiamo! Vamos atravessar? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos por aqui. Eu sou a Jéssica, sou fisioterapeuta e terapeuta corporal integrativa. Muito bem, aqui pelo YouTube estamos conversando sobre as nossas travessias de vida, que são as mudanças que a gente passa, né, ao longo da nossa vida por aqui. Sejam elas mudanças que a gente mesma se coloca, né, com vontade de mudar, de fazer diferente, e sejam aquelas mudanças que a vida nos entrega assim na porta de casa e que muitas vezes nos assustam. A gente fica, nossa, né? E agora? Muito bem, a partir dessas travessias todas surgiu a Traversiamo, que é um laboratório de práticas que se propõe a nos ajudar nesses momentos de travessia. Sim, porque não precisa ser com tanto sofrimento, com tanto medo, com tanta resistência para que as mudanças possam acontecer. E aí a gente vai experimentando algumas práticas que nos ajudam a olhar para dentro, a entender os nossos processos, a entender por que que às vezes é tão difícil a gente mudar e entrar em contato com esse desconhecido pode ser tão assustador. E o que que eu tenho de recursos aí internos e externos para lidar com tudo isso? Então, no Atraversiamo, a gente experimenta práticas que vão nos ajudar nisso. E elas são as páginas matinais, ou seja, a escrita expressiva como ferramenta para a gente se escutar, perceber, nossa, o que que a gente anda por aí pensando, né? Quais são os pensamentos que estão presentes, os nossos padrões de pensamentos, aquilo que a gente aprendeu a pensar de uma determinada forma, e o quanto muitas vezes isso é o que nos dificulta a nossa as nossas mudanças e as nossas travessias. A gente também experimenta as caminhadas, que são momentos onde a gente se coloca em movimento para ir metabolizando, né, todos esses processos, respirando mais, oxigenando melhor, né, os tecidos, o cérebro, para que a gente possa acessar outras coisas. E nessas caminhadas, muitas vezes a gente entra em contato com cenas, com algo que surge, né, no nosso campo de visão e faz com que a gente tenha insights e percepções que podem mudar formas de a gente estar olhando para determinada situação. A gente tem o encontro com o artista, que é um momento só para a gente se divertir, sentir prazer, fazer coisas que a gente gosta. E é nesses momentos onde eu consigo soltar e relaxar, é que insights, às vezes, preciosos surgem, ideias preciosas surgem. Essas três práticas, elas são sugestões de uma escritora, a Julia Cameron, que tem um livro que é bem conhecido, que é O Caminho do Artista. Ela traz essas práticas para que a gente possa, com essa intenção de nos manter em contato com a criatividade. Por que que isso é importante nos momentos de mudança? Porque exatamente quando as coisas mudam, que a gente se desespera, a gente tende a congelar. A gente tende ou a congelar ou a responder sempre da mesma forma, sem usar a criatividade. Então, se a gente tem práticas que podem nos manter em contato com a criatividade, elas podem ser muito interessantes para esses momentos de mudança. E aí eu entro também com as práticas corporais somáticas, ou seja, a gente vai entender que mudar só aqui não é suficiente. A gente precisa mudar no corpo. O corpo contém informações lá do nosso inconsciente, e se a gente perceber, nós temos padrões de resposta, de reação, de tensão em relação às situações que nos colocam aí em alerta. Então, isso quer dizer que toda vez que um desafio surge, eu acabo respondendo de uma determinada forma, me tensionando em determinados locais, reagindo fisicamente, né? Muitas vezes tem pessoas que adoecem, né? Tem pessoas que têm uma dor mesmo física e têm dificuldade de lidar com as mudanças. Então, a gente vai flexibilizar a nossa rigidez corporal, que é isso que nos impede, né? Então, de dar outras respostas, de ter um outro repertório de respostas frente aos desafios. O nosso corpo está junto nisso, né? Porque tudo que a gente vive, o corpo está lá, sentindo, processando.
e reagindo a tudo isso. Então, as práticas corporais somáticas são essas práticas que nos ajudam a entender que corpo e mente são uma coisa só e que tudo que a gente está pensando está gerando uma sensação, que está gerando uma reação nesse corpo. E essa reação, dependendo do que a gente está sentindo, ela é uma tensão, ela é uma diminuição na nossa respiração, e isso faz com que a gente acabe muitas vezes não conseguindo fazer os movimentos que a gente queria. E aí, trabalhando o corpo junto com tudo isso, e a gente consegue, quem sabe aí, né, trazer novas possibilidades e soltar mais o corpo e se permitir viver mais coisas diferentes, né, se permitir viver coisas novas e sentir o que que essas coisas novas podem nos trazer. Então, o Atraversão é esse laboratório onde a gente, né, se propõe a experimentar tudo isso. E para hoje, né, no vídeo de hoje, eu quero trazer uma inspiração que está sempre presente no Atraversão, desde que ele começou lá no inverno, esteve presente nesse também da primavera. Então, a gente fica, né, juntas, experimentando essas práticas por 8 semanas, que é para dar tempo, né, da gente sentir esse processo no corpo, sentir esse processo acontecendo, para a gente colocar, né, esses novos hábitos, essas novas práticas no nosso dia a dia. A cada semana a gente entra em contato com uma temática e a gente vai então aprofundando nos temas da travessia. E isso é importante, assim, né? Se você está vivendo algo aí que está te trazendo, né? Que está mexendo contigo, está te trazendo algum incômodo, algum processo de mudança, o Atraversião pode ser uma ótima oportunidade para tu olhar para tudo isso e conseguir realizar essas transformações que a vida está te pedindo. E a inspiração que surge para a gente sempre é a Tamara Klink, com as suas travessias, né? Então, ela que é uma mulher jovem, né, que é uma navegadora, e se coloca aí em travessias incríveis, de muita coragem, e a Tamara traz insights e percepções preciosas para a gente que nos faz parar e ficar pensando, né? Nossa, é verdade. Né? Então ela diz assim, né, que o fato da gente se preparar para fazer algo que a gente nunca fez, para aprender coisas diferentes, né, para viver esse desconhecido, nossa, isso já é o processo, isso já é o resultado, né? O resultado não está em chegar lá, em terminar, mas tudo o que acontece nessa preparação, nesse treino que a gente vai fazendo para se colocar em contato com algo novo. Aqui a gente já tem um aprendizado, já tem uma expansão. As pessoas que a gente encontra nesse processo, pessoas que vão nos ensinar, as pessoas onde a gente vai trocar informações, tudo isso já é, né, já é em si a mudança, a travessia, e não o resultado final. E a gente vê isso acontecendo no Atravessiamo nitidamente. O fato da gente se propor a se colocar nesse grupo e a viver essas práticas, a gente já começa a acessar muitas coisas preciosas. E aí, numa das entrevistas que a Tamara dá, ela traz um trechinho que foi algo que eu trouxe também como publicação no Instagram, queria aprofundar aqui. Ela fala assim, né? Eu pensei tanto nos perigos de ir que não pensei nos perigos de ficar. Essa frase me pegou, né? Porque quantas vezes a gente faz isso, né? A gente fica pensando em todos os perigos possíveis, né? Antes de ir, antes de fazer algo diferente, mas a gente não pensa nos perigos de ficar aqui exatamente como a gente está. E esse trecho da entrevista, ela conta a história de um cachorrinho que ela queria levar, né, para a travessia dela lá na Groenlândia. E aí todo mundo falou para ela dos perigos de levar esse cachorrinho, do quanto poderia ser ruim para ele, né, do quanto ela colocaria ele em risco. E ela acabou desistindo, o cachorrinho ficou e o cachorrinho acabou tendo uma situação lá e o cachorrinho acabou morrendo. Então ela falou assim, nossa, né? Eram tantos perigos para levar ele, mas na verdade esses mesmos perigos estão presentes aqui também quando a gente tá aqui, não sai desse lugar, né? Então
A partir disso, a gente pode pensar tantas coisas, né? Quantas vezes a gente desiste de mudar, né? De ir atrás dos nossos sonhos, das nossas realizações, porque acha que não é capaz, porque acha que não vai conseguir, porque acha que pode ser muito difícil e acaba ficando, né? E esse ficar traz um preço também muito grande da gente ficar aqui estagnada, né? Ficar aqui estocando potencial que a gente poderia trazer para o mundo, compartilhar com o mundo e para a gente mesma, né? E acaba não, então, vivenciando tudo aquilo que a gente poderia vivenciar. E aqui é interessante que eu gosto de trazer, assim, né? Que é algo que a gente vai vendo durante as travessias que muitas vezes a gente tem inspirações, a gente tem ideias de fazer coisas. Ah, e se eu fizesse tal coisa? Essa inspiração já é um sussurro da nossa alma dizendo: vai, vai, é isso mesmo. E aí, logo em seguida, todos os nossos medos, né, todas as nossas resistências entram em ação e acabam impedindo esse movimento. E muitas vezes a gente nem tenta, a gente nem dá um passo. Porque, claro, as inspirações que chegam pra gente, elas são incríveis na nossa cabeça. Só que o se colocar em prática, o se colocar à disposição para viver tudo isso, ah, bom, aí é bem diferente. E aí é nesse caminho que a gente vai encontrando as nossas dificuldades, que a gente vai encontrando o que a gente vai precisar trabalhar em nós para conseguir alcançar aquele objetivo. Isso é trabalhoso, sim, é trabalhoso. Não é fácil, mas é possível se a gente entender esse processo de travessia, entender como que as mudanças acontecem em nós, por quais etapas eu tenho que passar. E é isso que o Atraversiamos se propõe a compartilhar com vocês essas etapas, fazer com que tu possa entender como que é o teu processo de mudança, como que é mudar para ti, o que que entra em jogo quando o mudar bate aí na tua porta. Isso é muito pessoal e a gente precisa se conhecer, a gente precisa se conhecer, conhecer as nossas resistências, conhecer onde estão os nossos pontos de dificuldade. Foi isso que a Tamara fez quando ela se propôs a fazer essa última travessia, onde ela ficaria, né, lá na Groenlândia por um bom tempo durante o inverno, com o mar congelado. Ela teve que pensar em todas as possibilidades, ela teve que aprender muitas coisas, né? Ela conta que ela aprendeu a suturar, caso ela precisasse fazer pequenas suturas se ela se machucasse. Então, assim, são tantas coisas, né, que a gente vai entrando em contato com as nossas questões e vai aprendendo recursos para lidar com as nossas resistências. E não simplesmente evitar situações, né? Ah, então eu não vou fazer tal coisa porque isso aqui me dá uma sensação de medo, de angústia, então eu passo a evitar isso. E aí eu não quero olhar, não quero entrar em contato com isso. E aí a gente acaba deixando de viver muitas coisas porque a gente está evitando aquela situação. Então, ao contrário, né? A gente deve fazer esse mergulho de tentar entender o que que são essas resistências e como que eu posso trabalhar elas. E o Atraversiamo se propõe a isso. Então, eu te convido a conhecer o Atraversiamo. Pode ser através lá do meu Instagram, vou deixar aqui o link para vocês. Pode ser também através de uma comunidade do WhatsApp. Logo mais, as inscrições vão estar abertas para o novo grupo, que a gente começa lá em janeiro. E uma novidade também que eu resolvi trazer, eu vou trazer trechos do Atraversiano. Então, para quem não quer viver todas as técnicas, todas as práticas, vocês vão poder viver trechos, né? Então, para quem quer se aprofundar em uma prática ou outra. E aí, o primeiro trecho que eu quero trazer hoje aqui para vocês é o trecho do corpo, das práticas corporais. Então, quem está querendo só trabalhar o corpo primeiro, para sentir que está precisando se reconectar com esse corpo, que está com alguma questão, né, seja de tensão, de dor, de ou precisando mesmo desse tempo
de integração do corpo, o trecho, né, que eu chamei de corpo seguro, para fazer uma brincadeira de porto seguro, porque é isso, né? O nosso corpo precisa ser o nosso porto seguro, um lugar que a gente volta para sentir, para se reconectar com a gente, para se sentir seguro. Só que para a gente conseguir isso, precisa de um processo, né, de curas de muitas coisas que esse corpo nos traz. Então, o trecho corpo seguro é para quem quer vivenciar as práticas. E aí as práticas elas acontecem uma vez por semana. Vocês podem escolher se querem participar das práticas ao vivo. Elas acontecem nas segundas-feiras às 19h30, horário do Brasil, ou se vocês querem, né, assistir as práticas gravadas depois. Então esse é o primeiro trecho que eu quero apresentar para vocês. E quem quiser, entre em contato, pode deixar recadinho aqui também no YouTube, ou pode entrar em contato através do meu WhatsApp. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vai ser uma alegria poder acompanhar vocês nos processos de transformação, né, os processos de transformações profundas que a gente precisa viver. Então, vai ser uma alegria poder acompanhar vocês nesses processos, nessas travessias. E aí eu te convido. Atravessiamo? Vamos atravessar? Um beijo e até a próxima.